Olá pessoal, estamos de volta com diversas, mas não dispersas. É o nosso segundo episódio e hoje eu sou a Jaqueline Gomes de Jesus, professora de Psicologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Queria aproveitar para falar que nós estamos aí na luta pela educação. O governo Bolsonaro, de uma forma autoritária, violenta, obscurantista, retirou uma porcentagem significativa dos recursos, mais de 30% dos recursos para que a gente pudesse manter várias universidades, institutos federais, o Colégio Pedro II, para que nós pudéssemos pagar nossas contas de água, de luz, pagar bolsas. Então, como nós vamos nos manter? E a FRJ mesmo, o meu Instituto Federal, já calculou que só vai conseguir continuar aberto até agosto, né? Então, como a gente vai conseguir desenvolver a educação, o ensino superior, a educação profissional e tecnológica nesse país, dessa forma violenta, arbitrária, ideológica que esse governo, como esse governo funciona? Eu só quero dizer que todo mundo tem que se engajar contra isso e lutar e responder. Eu sinto que nós somos da comunidade acadêmica, nas universidades, nos institutos federais, nós estamos começando a essa mobilização e precisamos de todo mundo, de todos vocês, para a gente poder continuar produzindo um conhecimento acadêmico, científico, tecnológico, aquilo que nos cabe, que é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, para o futuro do Brasil. Nós não podemos retroceder, nós vamos perder 20 anos de avanços na educação se isso continuar. Então, é isso, gente, é uma questão de consciência. Nós não vamos conseguir pagar contas de água, luz e as bolsas de estudantes, muitos estudantes carentes, estudantes que ganham bolsas de menos de R$300 às vezes, para conseguir se manter minimamente na instituição. Isso é fundamental para a gente poder fazer a diferença na vida de milhares, às vezes milhões de pessoas, né, de toda a população brasileira. É isso que é educação. E é indissociável nesse momento de uma ação política, de nos posicionarmos em defesa da educação. Não é nenhuma mordomia para instituições acadêmicas. Não é nenhuma mordomia. É o básico para a gente poder se manter. Então, é isso. Se você é da educação, você está junto com a gente nessa luta. Divulga na internet, leia, acompanhe as manifestações, pressione os seus parlamentares, os que vocês votaram, todos os parlamentares, para que a gente possa seguir. Queria falar para vocês, aproveitando, eu estou nos Estados Unidos. Eu vim aqui para desenvolver um projeto de pesquisa junto com a Universidade de Duke, e um trabalho que já é feito sobre qualidade de vida de minorias sexuais e de gênero em países em desenvolvimento. Eu coordeno a parte brasileira e estamos aí trabalhando já para produzir muita coisa. Eu vou ficar aqui algum tempo, então muitas das minhas postagens vão ser feitas aqui dos Estados Unidos e eu quero também eventualmente mostrar para vocês a realidade aqui, da luta pelos direitos das pessoas, da diversidade, da política, da educação. Então, nós estamos nessa caminhada. Hoje eu me propus a falar sobre diversidade na política, e esse é um tema que eu posso falar que eu vivi bem na pele, por ter sido candidata a deputada estadual em 2018 pelo estado do Rio de Janeiro, pelo PT, pelo Partido das Trabalhadoras, dos Trabalhadores, e realmente eu sempre converso com minhas companheiras candidatas, né, que estivemos juntas nas lutas, principalmente as candidatas as mulheres e as mulheres negras, mulheres LGBT, mulheres lésbicas, bi, trans. Nós sempre conversamos que mulheres sempre participaram da política, né? Sempre estiveram na luta por direitos, mas não necessariamente na política partidária.
né? Ou seja, em geral, quem está dirigindo os partidos ainda, a maioria são os homens. Em geral, são os homens brancos, né? São os homens cisgêneros, como eu falei no outro episódio. Cisgênero é quem não é trans, é quem se identifica com o gênero que lhe foi atribuído quando nasceu. São os homens supostamente heterossexuais, né? Como a gente já conversou. E esses homens, ocupando esse espaço de poder, eles geralmente aceitam as mulheres enquanto aquelas que são as assistentes e aquelas que não são as candidatas. Nós temos um problema sério da política de representatividade, principalmente de mulheres. Desde que o termo foi concebido na Grécia Antiga, né, como a ideia de política, como aquilo que o politikos faz, ou seja, o cidadão, né, aquele que está na polis, na cidade, e que pode votar, que é o homem nascido na polis, na cidade grega, natural dali. Ele tem propriedades, essas propriedades incluem sua família, sua mulher, sua esposa, seus filhos, os escravos. Ele que decide o futuro de todo mundo. E isso tem mudado ao longo da história com muita luta, muita morte, muito sangue. Temos a história de Helena de Gauges, por exemplo, na Revolução Francesa, que lutou pelos direitos da mulher, das mulheres, e foi guilhotinada por causa disso. E ao longo dos milênios, buscando o direito das mulheres a votarem e serem votadas, que nós conquistamos no Brasil somente a partir de 1932, que nós vemos avanço, né, a partir de figuras como Antonieta de Barros, mulher negra de Santa Catarina, professora e que autora, né, de poemas, publicações, livros, e que ocupou esse espaço, militante da educação, e tantas outras guerreiras que nós acompanhamos, mas ainda somos muito poucas. O Congresso Brasileiro é um dos menos representativos em termos de número de mulheres no mundo. Nós costumamos dizer que temos menos mulheres no parlamento brasileiro do que, por exemplo, em países que nós, pela nossa cultura, imaginamos, pensamos, percebemos como mais machistas do que o nosso, que são países islâmicos, por exemplo. A gente imagina, as pessoas acreditam que são países mais machistas, só que lá, muitas vezes, em alguns países islâmicos, tem mais mulheres nos parlamentos do que aqui. Mas avançamos bastante em termos de representatividade, mas isso não é suficiente. Não é apenas uma questão numérica, quantitativa. É uma questão de como as mulheres, principalmente mulheres negras, como eu falei, mulheres LGBTs, né, lésbicas, bi, trans, podem concorrer em grau de igualdade com os homens, para serem reconhecidas pela população como candidatas. Uma coisa que nós vivemos muito na campanha é que, em geral, as pessoas, inclusive em debates, isso ficou muito patente, as pessoas tendem a falar dos candidatos e esquecem das mulheres, das candidatas. Então, isso é muito interessante. Como a imagem que prevalece na cabeça das pessoas é de que, quando se pensa em política, existe um candidato que é um homem que tem um determinado comportamento, que a gente espera que o político brasileiro seja incisivo, seja de determinada maneira, tenha uma forma masculinista de agir. Então não é à toa que muitas candidatas também tenham que se comportar dessa forma masculinista para poderem ocupar lugares na política. E muitas, como a gente viu nas últimas eleições, vindas, né, de partidos de extrema-direita, autoritários, inclusive negando o feminismo, todas as conquistas que os feminismos trouxeram, não só para as mulheres, mas para os homens também, em termos de avanço e reconhecimento de direitos e da igualdade entre as pessoas. É um grande desafio para mulheres, campanha política, e política mulheres sempre fizeram, como eu disse, mas campanha política é o espaço do grande desafio, porque já começa que os partidos muitas vezes nos veem como tokens. Como assim tokens? É um termo americano para um símbolo, como se nós fôssemos apenas um símbolo, uma imagem para dizer que, olha, chaveirinho, também tem esse termo, chaveirinho, como se nós fôssemos chaveirinho, a gente tem aqui uma mulher negra, uma mulher trans, uma mulher bi, uma mulher pobre, uma mulher de alguma profissão considerada
discriminada, desvalorizada. Então nós temos eu vou falar assim, esse reconhecimento precário e que ele prejudica a plena valorização de nós como candidatas. Porque o fundamental na construção de uma candidata, eu vou passar a falar aqui só no feminino, para a gente parar de ficar falando no masculino, né, quando se refere a candidatos políticos. Então, quando se refere à construção de candidatas, nós precisamos, e eu senti isso, como eu falei, realmente eu tive essa experiência, eu estou falando não de ouvir falar, mas de ter vivido, de um apoio orgânico, de uma construção das nossas candidaturas, de uma valorização, e não apenas pegar aquelas candidatas que os partidos acreditam que vão puxar voto e jogá-las, e acreditar que se elas não conseguiram é por culpa delas. Isso é tão típico, né? Tão comum de se culpar, responsabilizar as mulheres, pessoas negras, LGBTI, pelo fracasso, seja no espaço de trabalho, seja na educação, no ensino superior, seja na política, e não se vê que faltou um apoio institucional, que houve cinismo organizacional, que não houve um esclarecimento sobre o currículo oculto daquele processo. O que é um currículo oculto? Currículo oculto é aquilo que as pessoas privilegiadas aprendem para ocupar em lugares, cargos de gestão, para estar em lugares valorizados, e que as pessoas poucas pessoas que vêm de grupos discriminados e conseguem adentrar esses espaços privilegiados não aprenderam. E às vezes são coisas muito sutis que ninguém fala que são relevantes, mas que são fundamentais para a ocupação desse espaço. Então isso é o currículo oculto. E isso em geral não é ensinado. Um grande desafio é formação de fato e apoio real para as candidatas. E assim, como a gente vai tornar a política brasileira mais heterogênea, mais diversa, mais representativa de todas, de todos, de todos. É um enorme desafio que é econômico, é estrutural, é de pensamento, gente, de ideologia. Como eu disse, a população acredita de fato que o candidato é um homem, geralmente um homem branco, e se for uma mulher, é uma mulher que tem que ter um comportamento masculinista. Então, esse é o nosso grande desafio. Também fazer candidaturas de mulheres que o ideal seriam campanhas feministas, mas principalmente campanhas em que as mulheres possam ser quem são, do jeito que são, sem precisarem imitar os homens, né, os machos, como dizem meus colegas, mas vamos falar dos homens dentro de um modelo de masculinidade tóxica. Esse é o grande desafio da diversidade na política. Já começa na campanha e como ocupar o espaço nos parlamentos. A gente ainda vai descobrir o que é ocupar de forma significativa os parlamentos. Quando no Brasil nós tivemos mais mulheres negras, mais mulheres LGBTs, nós avançamos e vamos avançar, mas precisamos ainda de muita luta, transformação, conscientização do eleitorado e trabalho dentro dos partidos também. É isso, gente. Muito obrigada e até o próximo programa.